Havia, na Idade Média, um certo eremita que havia abandonado tudo para viver em sua cela no alto de uma montanha, completamente dedicando sua vida a Deus e às mortificações. Um dia, ele estava sentado na frente da sua cela e ele observou um pastor que vinha pastoreando as suas ovelhas. Esse pastor acabou pegando no sono, veio um ladrão e roubou todas as ovelhas desse pastor. Passado certo tempo, o pastor se acordou com o dono, o seu senhor, né, o seu amo, o senhor, o dono inclusive das ovelhas, e que pedia satisfação. E ele, apavorado, não sabia. Olha, eu jurava que as ovelhas estavam aqui, mas eu não sei o que aconteceu, elas sumiram. O senhor, né, um senhor imponente de armas e tudo, né, com os seus soldados ali que o serviam, ficou tão irado que mandou matar aquele camponês. E o eremita, vendo isso, ficou indignado. Poxa, mas eu estou aqui justamente dedicando a minha vida para Deus, mas eu vejo que o bom não é recompensado, que na verdade aquele que é justo morreu injustamente, enquanto o ladrão, que é injusto, conseguiu fugir impunemente, né, sem pagar pelo seu crime. E ele ficou indignado, e eu me arrependo da vida que eu estou levando, eu vou voltar, vou viver no mundo, vou voltar para o mundo. Vou buscar aquilo que pode me dar prazer, já que não existe justiça nessa terra, não existe justiça. Então ele foi para a cidade. E só que Deus, se compadecendo, né, da ignorância desse eremita, não quis que ele fosse prejudicado e mandou que um anjo fosse acompanhar esse eremita. Então um anjo tomou uma forma humana e aguardou o eremita então na estrada. Então, assim que o eremita o encontrou, ele logo se revelou e disse: Olha, eu sou um anjo do Senhor e eu estou aqui para lhe acompanhar nesse caminho, né, para que você não seja prejudicado. Bom, o eremita então ficou assim, né? Mas tudo bem, vamos ver o que acontece. E o anjo perguntou: Onde é que você está indo? Eu estou indo na cidade tal. Então, tudo bem, vamos para lá, vou te acompanhar. E eles foram. Chegando naquela cidade, já ao cair da noite, eles não tinham onde dormir, e eles encontraram um senhor de armas, um cavaleiro muito nobre, muito rico, que os recebeu muito bem e inclusive os convidou para dormir na sua casa. Então eles, né, tinham um lugar para dormir e estavam dormindo muito bem até que o eremita percebeu que lá pela meia-noite o anjo se levantou, foi até o berço onde dormia o filho do cavaleiro e o sufocou até a morte. E o eremita ficou apavorado com isso, mas como assim? Ele não disse que era um anjo de Deus e agora ele matou o filho desse senhor, desse nobre homem que nos recebeu tão bem? Será possível que ele seja um anjo de Deus? Né? Me parece evidentemente que não, ele deve ser um anjo mau. Porém, ele ficou com medo de dizer isso pro anjo, né? Poxa, se ele matou um bebê e eu sei que ele é um anjo, que eu posso contra ele, né? Ficou atemorizado e não disse nada. No outro dia, eles se levantaram e seguiram viagem. Né? É, até que, ao cair da noite, eles se depararam numa localidade, precisavam de abrigo e um senhor muito rico os acolheu e os deu acolhida. Novamente, eles dormiram muito bem, foram muito bem recebidos por aquele senhor. Porém, o anjo, durante a noite, se levantou e roubou um cálice dourado, todo ornamentado, um cálice de ouro, que era da posse desse senhor muito rico que os havia recebido muito bem. E o eremita ficou pensando, né? Poxa, na noite anterior nós fomos muito bem recebidos, esse suposto anjo vai e mata o filho do seu anfitrião. Agora nós somos muito bem recebidos novamente, ele rouba o seu anfitrião. É claro que ele não é um anjo de Deus, ele só pode ser um anjo mau. Porém, ele com medo não falou nada. Então, eles seguiram viagem e no outro dia, enquanto eles atravessavam uma ponte, vinha um pobre, né, o qual se reconhecia que era cristão, não estava fazendo nada de mal para ninguém. Enquanto eles cruzavam a ponte, o anjo simplesmente pegou o pobre pelos ombros e o arremessou para baixo da ponte e o pobre coitado morreu afogado lá embaixo na água. É, e aí ele, pronto, olha só,
Mas essa agora, né? Ele simplesmente mata uma pessoa que não está fazendo nada, não fez mal para ninguém, ele simplesmente se vira e mata aquela pessoa sem mais nem menos, né? Evidentemente aqui eu estou diante de um demônio. E por isso mesmo eu não posso falar nada, né? Ele ficou com medo e não disse nada. Então, seguiram o caminho e no final daquele dia eles chegaram numa casa muito grande, então esperavam ser bem recebidos, né, por mais uma pessoa de posses. O anjo bateu na porta, né, pediu, olha, nós estamos aqui diante desse lugar, ele é muito perigoso, nós não podemos de maneira alguma passar a noite aqui fora, né, ao relento, porque senão as feras, os lobos, nos comeriam vivos, então nós precisamos de abrigo. E ele disse, não, aqui vocês não vão ficar, eu não vou dividir minha casa com ninguém. E aí o anjo, mas não é possível, tenha caridade, né? Se nós ficarmos aqui fora, nós vamos morrer. Deixe nós dormir, nem que seja no telhado da sua casa, né? Mas nós não podemos simplesmente ficar aqui. E ele diz, bom, na minha casa vocês não vão dormir. Se vocês querem um local seguro para passar a noite, estão vendo aquele lugar ali? É lá que eu guardo os meus porcos. E é seguro. Se vocês querem dormir, vocês podem dormir lá. Se não, sigam o seu rumo e saiam daqui. Então, tudo bem. Eles, não tendo opção, foram e dormiram junto com os porcos. Pela manhã, o anjo se levantou. E o eremita já achou estranho, né? Poxa, ele não via ele acordando durante a noite. O anjo se levantou, foi até a porta do Senhor, né? Bateu, agradeceu e entregou para ele o cálice que ele havia roubado do outro senhor que havia tratado eles bem. E aí ele, indignado com aquilo, não pensou em medo, não pensou em mais nada. Ele, não, tenho certeza que não estou diante do anjo do Senhor. E disse, olha, eu não quero mais seguir viagem com você, eu já sei que você não é um anjo bom, pode voltar para de onde você veio, que eu não quero mais seguir viagem com você. Aí o anjo disse, olha, tudo bem, eu sigo meu rumo, mas eu quero te explicar o que aconteceu. Você vivia como um eremita, vivendo uma vida muito nobre, muito virtuosa ao serviço do Senhor. E eis que um dia você observa um camponês que morreu injustamente pelo seu Senhor. Isso foram o que os seus olhos viram. Porém, o que você não viu, o que você não sabia, é que aquele camponês havia cometido um pecado e que ele jamais pagaria por esse pecado em vida. E, portanto, ele jamais se arrependeria desse pecado em vida. E, portanto, ele iria se condenar. Porém, por ter morrido nessas circunstâncias, ele encontrou a salvação. O ladrão, apesar de ter se dado bem, né, ele já está com a sua condenação marcada. E ele vai se condenar. Então ele vai encontrar justiça de qualquer forma. E o Senhor que o matou injustamente, se não tivesse feito, viveria uma vida dissipada e se condenaria. Porém, por ter matado uma pessoa de forma injusta, ele vai se arrepender o resto da sua vida e vai fazer penitência, vai praticar boas obras e por isso vai se salvar. Aquele Senhor que você viu, que eu tirei o seu filho, ele era um cavaleiro muito nobre, que praticava muito desapegado desse mundo, dava muitas esmolas e tudo mais, era uma pessoa muito virtuosa. Porém, depois que ele teve um filho, ele começou a se tornar avarento, né? E, portanto, eu lhe tirei o filho para que ele voltasse a viver a vida virtuosa que ele tinha antes e para que ele não mais se condenasse por conta da avareza. O senhor rico, ao qual eu tirei a taça, ele era uma pessoa muito sóbria, muito temperante. Porém, depois que ele ganhou aquela taça, ele começou a beber demais e passou a se embriagar todos os dias. E depois que eu lhe tirei a taça, ele voltou a ser uma pessoa sóbria e temperante. E o rico, que nos recebeu tão mal, que nos mandou dormir com os porcos, bom, de alguma forma ou outra, ele acabou fazendo um bom ato, deixando que nós dormíssemos no chiqueiro. Afinal de contas, ele poderia nem sequer ter nos deixado dormir no chiqueiro. E eu lhe paguei com a recompensa da taça de ouro, já que ele não vai poder receber nenhuma recompensa pelos seus méritos no mundo vindouro. Ele já está com a sua condenação marcada. Então, ouvindo isso, o eremita voltou, né, para sua cela no alto da montanha e ele passou a servir a Deus da forma com que fazia antes e até com mais fervor. Bom, então essa é uma história, um conto, evidentemente, um conto retirado do Gesta Romanorum, escrito por volta do século XIII. Ele nos traz muitas reflexões interessantes, né? Então a primeira delas é que nós
devemos perceber que existe a noção de bem, né? Todo mundo diz, eu quero o bem, eu quero a felicidade, né? Que justamente o bem vai me trazer a felicidade. Mas o que as pessoas não percebem justamente é essa noção de fim, né? Que é justamente o meio ao qual eu almejo, e a noção de meio, ou seja, aquilo que me leva ao meio. E, infelizmente, por conta dessa dificuldade, a maioria das pessoas vai imaginar que os meios são, na verdade, o fim. E vão acreditar que aquele meio é a sua finalidade. E vão dedicar toda a sua vida àquilo. Então muitas pessoas vão achar que o dinheiro é o que traz felicidade, outros é que é a saúde, outros é o prazer, enfim, outros a família, né? E ao longo desse conto nós temos diversos pontos para meditar, né? Os filósofos antigos, né, dentre os quais o maior, né, Aristóteles, ele já chegava à conclusão de que não é possível que os bens deste mundo sejam a nossa finalidade última, sejam o nosso fim último, porque eles são todos meios para alguma coisa. Então, é muito simples você perceber isso, né? Se você pensar, o dinheiro me traz felicidade. Bom, mas o dinheiro não pode ser a felicidade em si mesmo, aquilo que me satisfaz, porque eu não quero o dinheiro pelo dinheiro. Eu quero o dinheiro porque o dinheiro me serve para alguma outra coisa além do dinheiro. Senão eu não quereria dinheiro, né? Eu vou querer dinheiro para ter mais dinheiro. Ninguém quer dinheiro para ter mais dinheiro. Todo mundo quer dinheiro para comprar alguma outra coisa além do dinheiro. Você pode pensar, vou ser feliz quando tiver uma casa. Bom, mas a casa não é a finalidade do homem, porque a casa é utilizada para morar. Se você estivesse preso numa casa e não pudesse mais sair e fazer outra coisa, você não gostaria de estar ali. Então você quer fazer outras coisas além de morar, né? Morar é simplesmente um meio que serve ao homem. E até mesmo uma finalidade que sim é muito nobre, mas que não é o fim último do homem, que é a família, né? Nós podemos dizer a felicidade de ter uma boa família, né? Ou me dedicar à família, mas é evidente que a família não pode ser a finalidade última do homem, porque pelo simples fato de você perceber que os filhos podem ser maus, seus filhos podem não simplesmente dar as costas para você, mas eles podem inclusive se voltar contra você. Então é preciso que você entenda o que é a finalidade última do homem, aquilo que preenche o homem de todas as formas, né, possíveis e completa e o satisfaz. E essa finalidade é justamente Deus. E nós devemos ordenar todas essas coisas. Não precisamos abandonar todos esses bens, não precisamos abandonar nossa família, nós precisamos simplesmente ordenar todas essas coisas para Deus. E quando nós temos essa visão daquilo que é o fim último do homem, a beatitude máxima do homem, o bem supremo que o homem pode alcançar, então nós entendemos que vale a pena perder todas as coisas para não perder esse bem supremo. Agora é claro que nós estamos falando de um conto, né? Ali é uma história imaginada, então certas coisas aqui são caricaturizadas, né? É claro que um anjo de Deus não vai matar um bebê, até porque Deus não ordena que nada de mal seja feito. Deus simplesmente permite que as coisas más aconteçam. Então, Deus pode permitir sim que, por exemplo, o bebê pudesse ter morrido engasgado, sufocado, por exemplo. Mas isso teria sido tendo em vista um bem maior, né? Até porque aqueles que têm a fé sabem que, na verdade, ele não perdeu o bebê, ele simplesmente ficou afastado do seu filho por um certo tempo. Como assim agora? Ele vai voltar a ter uma vida boa e não vai se condenar? Porque, evidentemente, nós não devemos imaginar que Deus tiraria a vida dele simplesmente porque ele vai, enfim, fazer defeitos menores por conta disso, né? Algumas dificuldades na sua vida por conta disso. Não. Nós podemos imaginar com certeza, né? Conhecendo a misericórdia de Deus, que se Deus chegou a permitir um mal tão grande quanto a perda de um filho, é porque existe algo muito melhor que ele vai receber com isso, né? E que está livrando ele do que poderia ser, por exemplo, a condenação eterna, onde aí sim ele perderia o seu filho, né? Mesmo que os dois estivessem, por assim dizer, juntos no inferno, né? Que é muito melhor que eles vivam afastados um tempo e que depois possam se reencontrar no paraíso, tendo sido os dois salvos, né? Já que o bebê era inocente, certamente devia ter sido batizado, né? Era filho de um nobre cristão, nós estamos falando aqui da Idade Média, enfim. Então, entendam as coisas da maneira mais correta, né? Bom,
É isso, espero que vocês tenham gostado desse conto e nos vemos no próximo vídeo.